Passada a parte sobre proventos, chegamos agora no ganho de capital nos investimentos no exterior, que já adianto que é uma parte um pouco mais complicada, sobretudo na explicação teórica. Nós veremos que na prática a Avenue também criou uma forma de mostrar as informações que facilita a vida do investidor. E de maneira geral, como é que funciona essa parte de ganho de capital lá fora? Primeiro, cabe ressaltar que existe uma isenção de até R$35 mil para vendas mensais com lucro, ou seja, vendeu com lucro, mas foi menos de 35 mil no mês, você está isento de imposto. E veja bem, são 35 mil reais. Se fosse dólar, seria uma venda aí possível de 5 vezes a mais do que a gente tem hoje. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é em dólar, é em real. Se você vende mais de 35 mil no mês, aí você já começa a entrar nas faixas de tributação, sendo tributado em, no mínimo, 15% caso tenha lucro. Existe até uma progressividade numa tabela que nós veremos no próximo slide. Um outro detalhe é que não há compensação de prejuízos em operações feitas no exterior. Então, aquilo que nós podemos fazer na nossa bolsa, onde, por exemplo, se você compra uma determinada ação e por algum motivo perde dinheiro com ela, realiza a venda e teve um prejuízo, você pode usar esse prejuízo para compensar lucros futuros. Então, você tem um lucro, vai ter que pagar imposto, por exemplo, você abate do prejuízo e às vezes nem imposto você tem que pagar. Lá fora, infelizmente, isso não existe. Também não há distinção de uma operação day trade para uma operação não day trade, ou seja, tanto faz em termos tributários, se você vai comprar um ativo para vender no mesmo dia, ou vender para comprar uma operação vendida, por exemplo, ou se vai ficar segurando ele durante anos. Não vai haver uma diferença na alíquota. E uma outra diferença também é que enquanto aqui o DARF que você gera para pagar ganho de capital em ativos negociados em bolsa de valores é o DARF 6015, lá fora é o 8523. Mas o procedimento de pagamento é exatamente o mesmo. E na verdade já há até um programa que te ajuda a calcular esse DARF, como eu vou mostrar mais à frente. Então comentei que você paga no mínimo 15% de imposto, porque a partir do momento que você tem um ganho de capital superior a 5 milhões, aí isso já começa a aumentar, vai para 17,5%, entre 5 e 10 milhões, entre 10 e 30, 20%, e acima de 30 milhões de ganho de capital, nós chegamos na alíquota de 22,5%. Contudo, pensando que boa parte de vocês terão a menor parte do seu capital, pelo menos inicialmente, lá fora, e que eu devo ter um número bem reduzido de alunos multimilionários, acredito que isso aqui fica muito mais em termos de curiosidade do que afetando o investimento de alguém aqui no Viver de Renda. Mas é interessante conhecer essa tabela, até porque no Bitcoin, por exemplo, o mesmo tipo de coisa acontece, né? Ganhos de capital superiores a 5 milhões não seria mais 15% e sim 17,5%. E quanto ao ganho de capital, e aí começa a parte mais complexa, porque enquanto você se mantém isento, basicamente você não tem que fazer nada, só lançar as operações depois no seu imposto de renda anual. Agora, se você vender mais de 35 mil no mês, aí já começam as diferenças, porque você tem que ver se a operação ela foi feita somente com recursos que estavam originariamente em reais, ou seja, você enviou tudo do Brasil para os Estados Unidos, converteu esse dinheiro em dólares e foi esse dinheiro que você usou na operação. Ou se você usou recursos que já estavam em moeda estrangeira, dando um exemplo, você está investindo há muito tempo lá fora, está ganhando bom dinheiro com dividendos e usa o dinheiro dos dividendos para comprar um determinado ativo e depois você vende, então gera um recurso em dólar. E a opção mais comum no final das contas, principalmente pensando que você vai comprar certas empresas, elas vão pagar um pouquinho de dividendo, o dinheiro vai estar misturado e você usa isso para comprar outros ativos, é que sejam recursos mistos, uma parte originariamente em reais e outra que já estava em moeda estrangeira. E isso aqui muda a maneira como é calculado o imposto no final das contas, vendo parte por parte. Primeiro, recursos originariamente em reais. Então, na compra do ativo é utilizada a cotação PITAX, que nós já vimos na aula anterior, de venda para a data do pagamento. E na venda do ativo é utilizada a cotação PITAX de compra, fixada para a data do recebimento. Já começa um pouco de complexidade. Lá fora as operações são liquidadas em 2 dias, né? Então em um dia você paga e nesse dia do pagamento é o PITAX de venda e no dia que você recebe aquilo é o PITAX de compra. Custos de corretagem podem ser deduzidos do lucro e tem uma atenção aqui, porque é um erro muito comum, não se usa a cotação do dólar que você pagou no câmbio, ou seja, mandei reais para os Estados Unidos, converti em dólar e agora a cotação está em R$5.
Não é essa cotação que interessa a cotação da compra do ativo. Eu posso ter demorado 20 dias para comprar o ativo e agora a cotação do dólar está em 5,50. Então é isso que a gente usa, é a da liquidação da compra e da venda do ativo. Mas isso aqui é muito mais para você conhecer. Como eu disse, parece bem complexo, mas na hora da prática fica mais simples devido à maneira como a Avenue expõe as opções. E aqui vale salientar que a Receita ela foi até camarada com um investidor. Não na maneira de apurar a operação, que a gente vai ver que é uma maneira realmente que se não tivesse uma ajuda da corretora, ela ficaria bem complicada. Até fico me perguntando como que o pessoal que investia no exterior anteriormente, antes de ter uma corretora que já tinha tudo em português e mais facilitado, pensando na vida do residente fiscal no Brasil, fazia, porque era bem difícil apurar imposto. Por conta disso aqui, na compra do ativo é o PITAX de venda que a gente usa e na venda do ativo é o PITAX de compra. Indo aqui novamente no site do Banco Central, onde a gente tem o dólar PITAX, perceba que o PITAX de venda tem um valor mais alto do que o PITAX de compra. Então, em termos contábeis, você estaria comprando por um preço mais alto, só que é só em termos contábeis. Você trocou o dinheiro, talvez há um ano atrás, por uma cotação totalmente diferente. E na hora da venda, você estaria usando um PITAX de compra, que é um preço mais baixo. Ou seja, você teria uma mãozinha aí para ter um ganho de capital menor, apenas contabilmente, para pagar menos imposto, Então é algo que tem que ser observado aí. Eu achei um ponto positivo nessa parte de tributação lá fora. A opção seguinte seria de recursos originariamente em moeda estrangeira. Nessa opção, perceba que não tem uma conversão de reais para dólares, então não tem um dólar PITAX na data da compra. E saliento que isso vai acontecer quando a compra dos ativos for feita exclusivamente com o lucro de outras operações. Então já foi feita lá uma operação, deu lucro e você usa esse dinheiro para comprar alguma coisa, ou com dividendos recebidos. Mas na prática é muito raro que o dinheiro seja exclusivo de uma operação, ele acaba ficando misturado. E nessa apuração de uma operação feita toda em moeda estrangeira, a única conversão que nós teremos é no final quando você for converter de dólar para real para ver o tanto que você vai pagar de imposto. Aí nesse caso a conversão do lucro é feita utilizando a cotação PITAX de compra fixada para a data do recebimento. Ou seja, você vendeu um ativo, 2 dias depois ele cairia na sua conta, teria um dólar PITAX de compra lá no Banco Central que você usaria para isso. E, novamente, isso aqui é muito mais para conhecer. Na hora da prática, a gente vai ver que você nem precisa saber qual é a cotação PITAX que você vai usar, já vem tudo explicado. E a opção que na prática é aquela que mais acontece, sobretudo pensando que vocês vão começar a investir no exterior e manter o dinheiro lá por um prazo maior, é a de recursos mistos, onde você tem parte que veio do Brasil, então estava em reais antes de participar de alguma operação, e uma outra parte que já está em moeda estrangeira, porque é recebimento de dividendos ou é lucro de uma operação que foi feita lá, então já estava em reais. Nesse caso, você tem essa compra mista dos ativos e os cálculos serão proporcionais ao percentual que cada parte ocupa no investimento. E aí você vê, nossa, mas como que eu vou saber percentualmente controlar isso para que de fato a gente consiga, dentro de cada parte, seguir a regra anterior? Porque você está lá misturando dinheiro o tempo todo, manda mais recurso do exterior, manda mais recurso do Brasil para o exterior, faz algumas vendas lá, caem dividendos todo mês na sua conta, então uma hora você meio que perde o controle, do que é de fora, do que veio do Brasil e como que você faz isso. E aí a regra teórica seria, não, você tem um controle disso, imagina o quanto seria complicado fazer esse controle. E agora, se você fez uma operação que é 17,58% originário do Brasil e o restante do exterior, então basta usar a regra em cada uma das partes. Muito simples, não? Na verdade, ainda pode ser mais complexo ainda, porque perceba que isso aqui é para você fazer a conversão de dólar para real. Agora, pode ser que tenha um aluno aqui que more, por exemplo, em um país europeu ou na Austrália, em alguma nação também desenvolvida com um bom mercado de capitais. Ele pensa, nossa, Bruno, eu quero investir, na verdade, aqui na Austrália ou na Itália, por exemplo. E aí, como que eu faço? O que você vai ter que fazer é o seguinte, Primeiro você tem que fazer a conversão da moeda que você tem, euro ou dólar australiano, para o dólar, utilizando o valor fixado pela autoridade monetária do país emissor da moeda. Então você teria que achar uma relação tipo dólar PITAX que a gente tem aqui no Brasil, no país onde você está. Então, provavelmente, o Banco Central da Austrália tem uma relação assim. Aí você usa essa relação para converter o dólar australiano para o dólar. E aí depois você faria a conversão do dólar
para o real, utilizando as regras que nós vimos anteriormente. Só que perceba que há um nível maior de complexidade, né? Porque isso acontece porque no Brasil você não tem um dólar australiano Pitax, um euro Pitax. No mundo todo, o dólar ainda é a moeda mundial, aquela utilizada para que as pessoas façam contratos, como reserva de valor. A gente já discutiu várias vezes aqui no curso o quanto de vantagem isso dá aos americanos no final das contas. Tinha um economista francês, inclusive liberal, Jacques Rueff, que falava que o dólar era um privilégio exorbitante dos americanos. Como todo mundo usa, fica muito mais fácil de usar, né? Um efeito de rede que essa moeda tem, né? Mas em todo caso, fica aqui esse grau de complexidade a mais. E quando eu penso nessas relações de conversão, na maneira de apurar imposto, o que me vem à cabeça é essa figura aqui que vocês estão vendo. Essa figura representa a chamada máquina de Goldberg. Na verdade, uma das possíveis máquinas de Goldberg. O que é uma máquina de Goldberg? É uma máquina super complicada que no final vai se destinar a fazer uma coisa muito simples. Então veja aqui no desenho, né, que o cientista ele puxa um pininho na região A, aí isso libera uma bola que vai sair, percorrer uma canaleta e cai em outra, e de repente bate numa bolinha, bate numa ratoeira, aí libera um pássaro e uma pedra cai em cima da pasta de dente para que a pasta vá parar na escova. Não seria muito mais fácil ele pegar a escova, pressionar e colocar a pasta ali dentro? Então é mais ou menos o que acontece com essa parte de apuração de impostos no exterior. No entanto, como eu disse, na prática é mais fácil do que na teoria. E eu vou mostrar um exemplo prático para que isso fique nítido para vocês. Novamente estou aqui na minha conta da Avenue, venho aqui em relatórios, desço aqui a parte até chegar em informe de rendimentos. Perceba até que eles têm relatórios anuais, né, para você preencher sua declaração de imposto de renda no final das contas. Em 2021 não tem ainda, porque o ano não fechou. O que eu tenho são os rendimentos até agora, que nós vimos numa aula anterior, e a parte de ganho de capital. Clicando em ganho de capital, ele me mostra aqui o que eu fiz no ano. Perceba que eu tenho apenas o mês de janeiro registrado. E por que isso acontece? Porque foi o único mês em que eu vendi alguma coisa. Eu não vendi mais nada aqui, eu tenho apenas comprado. Como eu só compro, não tenho uma venda depois, então não tenho que fazer nada. Agora, quando eu vender, eu tenho que fazer alguma coisa. E aqui de cara ele já me mostra, ó, o seu total alienado no mês de janeiro foi de 8.108 dólares e 88 centavos. Convertendo para reais, e aqui ele já usa a conversão adequada para isso, eu teria vendido no mês 43.028 dólares e 96 centavos. Então ele já mostra, ó, você não está isento. Então pode ser que você tenha que pagar imposto. Por que pode ser? Porque para eu pagar imposto eu tenho que ter vendido com lucro. Foi o caso aqui? Vamos clicar no mais e ver. Não foi o caso, porque veja que eu fiz a venda, esse RWM é um ETF que fica short, vendido no Russell 2000, que é um índice de small cap americano. Então eu comprei aqui utilizando 13.818 dólares e 15 centavos originários do Brasil e 557,97 dólares que já estavam nos Estados Unidos. E quando eu vendi, eu peguei no valor bruto 8.108 dólares. Então perceba que eu perdi dinheiro nisso aqui. Vou ter que pagar imposto? Talvez não. Nossa, Bruno, por que talvez? Porque tem que olhar isso aqui também, a cotação do dólar. Não foi o caso aqui, a gente vê que até o dólar ele caiu de preço no período. Mas vamos imaginar que eu tivesse feito essa operação aqui, onde arredondando, eu investi 14 mil dólares e a cotação estaria em 5 reais. Então 14 mil vezes 5 dá 70 mil reais. E aqui eu vendi por 8 mil dólares. Só que a cotação do dólar foi para 10 reais. Ou seja, eu teria tido prejuízo em dólar, porque aqui eu teria 14 mil na hora da compra e só 8 mil na hora da venda, mas eu teria tido lucro em reais, porque aqui nós teríamos uma relação de um dólar comprando 5 reais e agora um dólar compraria 10 reais aqui. Então eu teria 70 mil aqui no arredondamento dólares e um valor de venda de 80 mil. Teria 10 mil reais de ganho de capital. Mas não foi o caso. Inclusive, vai ficar mais fácil de apurar isso aqui utilizando um programa que a própria Receita Federal nos fornece, que é o GCAP. Então já baixei ele aqui no meu computador. Ele está inclusive aberto, GCAP 2021, versão 1.3. Depois que você instala, sempre que você abrir o programa e tiver uma versão mais atual, ele vai te oferecer uma atualização. Para baixar isso aqui, basta jogar no Google GCAP 2021 e ir no site oficial da Receita, né? Cuidado para não baixar um programa
que não é o verdadeiro, só para obter dados seus, por exemplo. Inclusive, o Carnê-Leão era um programa assim, como eu falei, e recentemente mudou. Mas dentro desse programa, eu posso vir aqui, ó, tem até a opção de bens imóveis para calcular ganho de capital em imóveis, e tem direitos e bens móveis. Coloco novo. Ao colocar novo, ele já pergunta onde o bem foi adquirido, Brasil ou exterior? Eu vou utilizar para ver se eu tenho que pagar imposto no exterior. Então, coloco exterior. Especificação do bem. Eu vou lá novamente na Avenue, copio isso aqui, volto para o programa e coloco. Short Russell 2000 ProShares. Data da aquisição. Novamente, venho aqui na Avenue. Então, ele me mostra, ó, tem essa data aqui, mas o que me interessa é a liquidação da operação. Então, data da liquidação, 31/3/2020. Foi quando, de fato, eu recebi esses ativos. Vou lá novamente e preencho. 31/3/2020. Origem dos rendimentos. Perceba que ele me dá as 3 opções. Nós já vimos lá que havia parte originariamente em reais e parte em dólares. Então, eu vou pegar a opção até mais difícil. Nas outras é mais simples. Se eu colocasse só a moeda nacional, olha como tem menos campos para preencher. Se eu colocasse só a moeda estrangeira, mesma coisa. Essa aqui é a opção mais complexa, aparecem mais campos. Cotação do dólar na data de aquisição. Vamos lá novamente na Avenue. Cotação do dólar na liquidação. Está aqui, 5,3844. É essa cotação que me interessa. Então, vou lá no programa. 5,3844. Botar a vírgula que não ficou. Ok. Custo de aquisição. Origem dos rendimentos em moeda nacional. Então, vou aqui. Origem Brasil. 13.818,15. Então, preencho 13.818,15. Custo de aquisição, origem dos rendimentos em moeda estrangeira. Volto aqui na Avenue. Origem USA, $557,97. Então, ele me mostra 96,11877, e vem aqui em várias casas decimais, eram originariamente em reais e mais ou menos 3,9 originariamente em dólares, e me dá o custo de aquisição total e já faz a conversão aqui para reais utilizando a cotação do dólar na data de aquisição. Então, com isso eu terminei essa primeira aba. Aqui já está tudo preenchido, indo para a próxima aba, adquirentes. Aqui ele coloca CPF, CNPJ, nome. O que você vai lançar aqui são os dados da corretora que você usou. Então, não tem nem CPF nem CNPJ, é uma corretora estrangeira. Você preenche aqui, no meu caso, o nome da corretora, Avenue Securities, LLC. Ok. Próxima aba. Operação. Natureza. Há várias opções aqui. A opção que nós vamos adotar nesse caso, para a venda de recursos em bolsa de valores, é essa: alienação de ações em bolsa de valores. A alienação foi feita a prazo ou prestação? Sim ou não? Não, ela foi feita à vista. Na verdade, eu nem conheço essa modalidade de alienação a prazo ou prestação ali na Avenue. Data da alienação, ou seja, quando foi vendido. Volto aqui novamente na Avenue. Liquidação da venda, 13/1/2021. 13/1/2021. Preenchido. Cotação do dólar na data de alienação. Novamente eu volto aqui. Cotação do dólar aqui na liquidação. É sempre essa data que interessa. 5,3064. 5,3064. Valor da alienação em dólares. Vou novamente aqui. 8.108,88. Custo de corretagem, que eu posso usar para abater no valor que eu tive de despesa. Então, corretagem, 0. Então, não tive custo nenhum de corretagem. Deixo em 0. Já houve alienação parcial desse bem? Não. Se tivesse, eu colocaria aqui o sim, ele falaria ganho de capital, se teve ou não. E aí você até poderia colocar, sem nenhum problema. Mas lembrando, se foi mais de uma venda no mês, né, várias vendas somadas, então pode ser que você passe aquele limite de 35 mil e tendo lucro teria que pagar imposto. País com acordo internacional de reciprocidade de tratamento, você pode colocar aqui os Estados Unidos, por exemplo.
que tem esse tipo de acordo. Valor do imposto em reais, você deixa aqui em 0, porque, na verdade, o programa mesmo vai apurar para você. Então, aqui ele mostra valor de alienação, valor líquido de alienação, moeda nacional, etc. Cálculo do imposto. O imposto devido é igual a 0, tendo em vista que, pelos dados digitados, não foi apurado ganho de capital tributável nesta operação. E aqui ele me mostra o consolidado. Se tivesse ganho de capital, vou voltar aqui na operação. Vamos supor que na venda, foi aquele exemplo que eu dei, né? O dólar não estava em R$5, estava em 10. Então, o que aconteceu? Vem aqui na apuração, cálculo do imposto, sumiu aquele aviso aqui. Veja, né? Ele coloca ganho de capital de R$5.000, mais ou menos. A alíquota média vai ser de 15%, porque afinal de contas ainda é o ganho de capital inferior a 5 milhões. E imposto devido antes da compensação, 8.809. Paguei algum imposto no exterior? Não tem nenhum imposto para compensar aqui. Imposto devido, 889,09. Aqui na consolidação ele mostra o lucro. Eu poderia, inclusive, gerar o DARF aqui pelo próprio programa. Veja aqui, ó, imprimir DARF, boletos, participações, DARF, moeda em espécie. No caso, eu vou voltar aqui a operação, porque não foi isso que aconteceu, né? A cotação do dólar não bateu R$10, está em 5 ainda, felizmente. Então, corrijo, no final o que a gente vê não houve imposto a pagar. E se eu for voltar na tela inicial agora, o que vai ter acontecido é isso aqui. Vem aqui em direitos e bens móveis, eu já tenho essa operação lançada. À medida que eu fizer mais operações no ano de 2021, isso aqui vai ter 2, 3, 4, 5 e todas as operações no final das contas. E o que vai acontecer é que no final eu posso pegar isso aqui e mandar para minha declaração de imposto de renda. Perceba aqui que eu posso gravar uma cópia, posso importar dados de anos anteriores também se eu quiser, e eu posso exportar para o programa de imposto de renda de 2022, que eu não tenho ainda, né? Ele não está nem disponível, porque ele vai ser lançado só mais para o final do ano. Mas supondo que isso aqui fosse o programa do ano passado, eu poderia gravar uma cópia, eu viria aqui na minha declaração de imposto de renda, tem uma parte lá embaixo que já é relativa a ganho de capital, eu clico aqui, veja, bens imóveis, direitos e bens móveis, participação societária, etc. Importar dados GCAP 2020. Então, eu poderia simplesmente clicar aqui e importar dados que eu teria armazenado no meu computador, né, gravada a declaração, para que tudo já estivesse preenchido no final das contas. Então, é um pouco mais chato, tem essa parte de controle, mas, como a gente viu até agora, graças a essa aba aqui que consolida as informações todas, já nos dá o dólar Pitax no final e também se é originariamente em reais, originariamente em dólares, a proporção de cada um, fica muito mais fácil no final das contas ficar em dia com suas obrigações junto à Receita Federal. E com tudo isso feito, a gente chega numa parte final da declaração anual de imposto de renda. A gente vai ver em mais detalhes no final do curso, porque também tem a parte dos investimentos feitos em ambiente nacional. Eu quero mostrar uma declaração que muita gente teme, né, como se fosse um bicho de 7 cabeças, mas no final das contas, se você está fazendo tudo certo, é muito mais informar, você só perde tempo e não ter que pagar nada mais. Então não significa perda de dinheiro, embora tempo seja dinheiro também. Mas na declaração anual de imposto de renda, como que fica, né? Os investimentos no exterior devem ser declarados normalmente, da mesma forma que a gente declara os investimentos nacionais. Os ativos que você tem até o último dia do ano, dia 31/12, eles entram na declaração na parte de bens e direitos. Então você vai lá e informa, né, tantas ações de tal empresa, coloca lá os dados da empresa, na corretora tal, por exemplo. É assim que eu declaro. Os proventos entram no campo de rendimentos tributários recebidos de pessoa física / exterior, e nós já vimos que eles podem ser importados do Carnê-Leão no final das contas. As operações isentas, abaixo de 35 mil, você coloca em rendimentos isentos e não tributáveis. E o restado das operações que nós vimos agora podem ser importados do GCAP. Então, se você fizer tudo utilizando o Carnê-Leão e o GCAP, fica muito mais fácil a parte de investimento no exterior. O que você teria que fazer no final, que daria um pouco mais de trabalho, é simplesmente informar aquelas posições que você tem em 31/12. Vindo aqui na conta da Avenue, na parte de relatórios, eu cliquei naquele relatório anual.
No relatório anual, ele já te dá aqui o que você tem que lançar, por exemplo. Então, te dá algumas informações do que você teria dentro da sua custódia. Você iria lá no programa de imposto de renda e ao clicar na parte de bens e direitos, vai abrir uma aba assim, você iria em novo, código do ativo, se for uma ação, por exemplo, é o 31. País, geralmente vem o Brasil, no caso seriam os Estados Unidos. Então você teria que mudar aqui. É o 249. E aí você colocaria as informações que a própria Avenue já te deu. Então eu viria aqui e pegaria, né, código, empresa, data de aquisição não precisa, a quantidade, colocaria que estão registrados na Avenue, basicamente informaria onde que aquilo está. E custo de aquisição seria o custo que você colocaria aqui, situação em 31/12, né, do ano anterior e a situação atual. Se você não tinha nada antes, era 0 e aqui você colocaria o valor. E caso você não venda, basta ficar atualizando isso de um ano para o outro. Se você comprar mais, o preço médio muda e você atualiza o valor também. E quanto ao lançamento de ganhos isentos, tem uma opção específica aqui na declaração. Clicaria aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, viria em novo. Veja que nós temos uma série de opções, mas a opção 5, ganho de capital na alienação de bem, direito ao conjunto de bens ou direitos da mesma natureza alienados de um mesmo mês, desapareceu aqui. Dê valor total de alienação até 20 mil para ações alienadas no mercado de balcão e 35 mil nos demais casos. Hoje seria essa opção. Aí você lançaria aqui os seus ganhos isentos, onde você não teve que pagar imposto porque vendeu menos de 35 mil reais no mês. Então, basicamente, é isso que você faria na nossa declaração de imposto de renda no final das contas. E fechando essa aula, vamos lembrar ainda que no caso daquelas pessoas que têm mais patrimônio lá fora, pode ser necessário fazer uma outra declaração, que seria a declaração de capitais brasileiros no exterior, no site do Banco Central. Até agora, as informações que nós passamos foram para a Receita Federal. Só que no caso de pessoas que têm mais de $1 milhão investidos no exterior, também há uma declaração anual feita para o Banco Central. E há um detalhe importante nisso. Essa declaração, até o ano passado, ela era reservada para quem tinha mais de $100 mil fora do Brasil. Com o crescimento da cotação do dólar contra o real e a popularização dos investimentos no exterior, o Banco Central foi e aumentou isso para 1 milhão. E nos casos raros de pessoas que têm mais de 100 milhões investidos lá fora, essa declaração tem que ser feita trimestralmente. Acredito eu que isso acontece devido ao peso que essa pessoa pode ter nos movimentos do dólar aqui no Brasil. Então o Banco Central ele quer ter uma relação mais próxima, né, com essa pessoa, mesmo que essa pessoa não queira uma relação mais próxima com o Banco Central, mas é essa a regra. Sobre impostos, é isso. Sei que é uma parte um pouco mais chata, infelizmente, como eu disse, necessária. Eu queria viver em um mundo onde não precisasse dar esse tipo de aula, mas essa é a realidade, né? Nenhum homem sábio se revolta contra a natureza, como o Sêneca dizia, então no meu caso aqui é contra a realidade. É melhor que você esteja a par dessas regras, para que você não tenha, inclusive, que incorrer em multas porque deixou de observar alguma coisa, do que simplesmente as desconheça. Espero que essa aula tenha facilitado o aprendizado quanto a isso.